Então vamos lá, sem deixar a peteca cair, vamos voltar para falar sobre a PCOA, né, que é a análise de coordenadas principais, né? Não confundir com a PCA, que é a análise de componentes principais. Um outro nome para ela é escalonamento multidimensional métrico. A gente vai ver que daqui a pouquinho tem um correspondente, né, dela que é o escalonamento multidimensional não métrico, que é o NMDS. Essa análise ela foi criada pelo John Gawel, justamente para tentar lidar com dados que os ecólogos estavam coletando e que tinham contato e que não se adequavam com a PCA porque eram dados tinham outra natureza, né? Então, a ideia aqui é que você também utilize essa análise, né, para reduzir a dimensionalidade dos dados, né? Uma dos objetivos dela é fazer redução de dimensionalidade. Só que a grande vantagem da PCOA é que a gente pode utilizar qualquer tipo de matriz de distância, né? Então isso acaba dando uma certa flexibilidade para a gente. Então por isso que eu gosto bastante dessa análise, né? Então ela vai se aplicar a uma matriz, né, uma de dados, em que as linhas, claro, vão ser os seus objetos e as colunas vão ser os descritores. Só que aqui os descritores a gente pode ter mistura deles. Mistura de variáveis quantitativas, qualitativas, fatores, né? Porque justamente, se você lembrar bem, a gente pode utilizar, né, a distância de Gauss, que foi justamente a mesma pessoa, né, que inventou e que lida justamente com esse tipo de informação. Então, como é que ela funciona, basicamente? A gente tem a nossa matriz quadrada aqui, né, de objetos por descritores, e a gente aplica qualquer coeficiente de distância, claro, que tenha propriedades métricas, né? A gente não pode utilizar qualquer outro tipo de coeficientes, né? Se você não lembra quais são as propriedades métricas, vai lá assistir a aula sobre coeficientes de associação, vou deixar um card aqui para você lembrar disso. E aí, a partir disso, a gente vai ficar com uma matriz de distância, né? Uma matriz triangular. E aí, a partir disso, né, a gente calcula, né, uma outra matriz, né, que é basicamente uma transformação, né, dessa matriz anterior. E aí, a partir disso, é que a gente utiliza, né, uma análise que vai me retornar, né, os autovetores e os autovalores, né, depois da gente centralizar essa matriz. Essa transformação aqui, ela vai produzir um efeito no resultado final, porque ela na verdade, dois efeitos, né? Ela vai fazer com que a gente tenha um autovetor a menos do que o número de variáveis que a gente tenha, né? Então, se a gente tiver 30 colunas na nossa matriz, a gente vai ficar com 29 autovetores aqui na PCOA, diferentemente da PCA, que produz exatamente 30, né? O mesmo número de descritores, o mesmo número de colunas. Além disso, eventualmente você pode ter, dependendo da sua matriz de distância, você pode ter autovalores, né, menores que zero, né, iguais a zero ou negativos, né, menores do que zero. E isso faz com que a sua análise, não faz sentido você interpretar um autovetor cujo autovalor é menor do que zero. Então a gente vai ver também algumas maneiras de você corrigir para isso, tá? Então é isso, você acaba tendo, né, os seus autovetores, né, e os autovalores respectivos. E aí, da onde que vem esse nome de escalonamento métrico, né? Porque justamente você tem essa conversão aqui, que é basicamente, né, chamada de escalonamento dos autovalores, né? Você faz essa centralização e aí isso, enfim, outro nome para isso é escalonamento. É só um detalhe. Então, no R você pode, a gente vai ver, claro, isso na aula prática, né? Mas você pode utilizar aqui qualquer tipo de distância, que é comumente utilizada por ecólogos, que estão disponíveis na função VEGDIST, como a gente viu. Por exemplo, né, se você tiver uma matriz de composição de espécies, você pode utilizar a distância de Bray-Curtis, ou a porcentagem de diferença, né, que são sinônimos. E aí você produz uma matriz de distância, como essa aqui,
E aí, claro, a partir disso você entra, né, com essa matriz já de distância numa função, né? Uma das funções que faz a PCOA é chamada CMD Scale, que é justamente de escalonamento, né, dimensional métrico, Metric Dimensional Scale, ou uma função, né, do pacote APE, que é chamada justamente PCOA, né? O output dessas duas funções vão ser um pouquinho diferentes, e aqui você, nessa função, por exemplo, você já indica para ele quantos eixos você quer manter. Então ele vai te retornar justamente esses 2, ou os 3, ou os 4 primeiros eixos. Tá? E a partir disso, né, você tem os seus autovetores, né, que você produz, lá, é um output da função. Alguns detalhezinhos sobre a PCOA. Né? Então ela vai, como eu disse, né, ela vai produzir os eixos, né, os autovetores em função das suas variáveis originais. Então, as coordenadas principais, de maneira mais ou menos semelhante aos componentes principais da PCA, eles vão ser autovetores escalonados pela raiz quadrada do comprimento dos autovalores. Tudo bem? Se você lembrar bem lá, os autovetores da PCA os componentes principais, que são os eixos da PCA, eles eram autovetores normalizados, né? Aqui você tem um outro tipo de transformação para eles no caso da PCOA, né? Que você tira a raiz quadrada do comprimento dos autovalores, que é justamente o que a gente tinha mostrado aqui nesse slide, que é do livro do Legendre. E aí isso implica, né, isso vai fazer com que somente a parte euclidiana dos coeficientes de distância é representada no biplot. Isso tem algumas vantagens, mas também algumas desvantagens, em termos de interpretação, em termos de representação dos seus dados, mas também de utilização dos dados. Né? Algumas coisas a gente acaba perdendo, como eu disse, né? A gente vai explorar um pouquinho mais isso daqui a pouco. E aí uma coisa que eu também já havia dito, o número de autovetores vai ser igual ao número de variáveis menos uma. É como se a gente perdesse uma dimensão do nosso dado aqui, né? Que é justamente um dos efeitos desse procedimento de centralização, que eu expliquei agora há pouco, no espaço euclidiano, que causa justamente uma certa perda de informação no finalzinho nas suas últimas dimensões, digamos assim. Então, isso faz com que a gente tenha alguns efeitos, né? Como eu disse, a PCA ela mantenha a distância euclidiana, né? Então, acaba que se você fizer uma PCOA utilizando uma matriz de distância euclidiana, você vai ter resultados similares ou equivalentes a uma PCA, tudo bem? Só que, eventualmente, né, por conta, de novo, dessas transformações da PCOA, você pode ter algumas diferenças. Né? Uma delas é justamente essa inversão, essa troca dos sinais dos objetos ao longo dos eixos. Né? Porque o objetivo aqui, a ideia é justamente diminuir, né, a dimensionalidade e ter uma representação, né, da sua matriz em um espaço reduzido. Então isso pode eventualmente, né, variar entre pessoas ou utilizando uma mesma análise, o mesmo conjunto de dados, ou mesmo se você realizar essa análise várias vezes, eventualmente você pode ter uma mudança de sinal. Né? Então a posição do objeto no eixo ele pode mudar de positivo para negativo. Né? Porque justamente o objetivo da PCOA é preservar a posição relativa dos objetos. Né? Então, claro, se você pegar pares de objetos, as distâncias entre eles vão se... ou a posição, né, vai se manter a mesma, mas a posição, né, absoluta, né, em termos de sinal ao longo de um eixo pode eventualmente mudar. Né? E assim como a gente já fez em outros casos, a gente pode utilizar aqui o diagrama de Shepard para
validar o nosso modelo, né, para ver se essa representação no espaço reduzido, no nosso diagrama de ordenação, é adequada ou não. O que eu já tinha comentado sobre isso, mas a gente não tinha explorado, claro, o que é o diagrama de Shepard. Mas basicamente isso, né? Um diagrama em que a gente vai contrastar, né, a nossa distância original e com a distância nos objetos dado o meu diagrama de ordenação, no meu espaço reduzido, tá? Então, se a gente tiver os nossos pontos de dados mais próximo possível dessa linha, né, que é uma linha que indica 1 para 1, isso vai me dizer que a minha representação desses pontos no espaço reduzido não distorce muito o que eu tinha nas minhas distâncias originais. Então isso é uma boa representação, tá? Então isso aqui é a mesma coisa, só que mostrando os dados, né, reais. Esse tipo de coisa que acontece quando você atinge, né, o máximo de distância. Isso, dependendo do tipo de dado que você tem, pode acontecer. Então essa é a distância empírica, né? Dependendo dos dados e dependendo do coeficiente de distância que você utilizar, né? Isso é relativamente bastante comum, principalmente quando você está lidando com dados de composição de espécie, né? Então o que acontece? Quanto mais em cima dessa linha, né, os pontos, quanto mais próximo dessa linha, os pontos, melhor a representação, tudo bem? E aí também tem algumas consequências justamente aquilo. A PCOA é uma análise muito poderosa, tá? Só que justamente ela tem alguns poréns que a gente tem que tomar cuidado. Uma delas é justamente isso aqui, né? Pelo fato da gente ter essas modificações e aquela transformação da matriz, a gente só pode representar ou os objetos ou os descritores. Então a gente ou utiliza, né, o Kill Mode ou R Mode, né? E não os dois ao mesmo tempo. Claro que isso tem algumas maneiras de você contornar. Então, por exemplo, a função ape, né, o pacote ape, como eu estava dizendo, ele tem uma função chamada bplot.pcoa que implementa uma dessas alternativas, que é justamente você calcular os scores das variáveis depois de uma PCA em Kill Mode, né, usando correlações ou as médias ponderadas. E aí você plota justamente isso, né, em forma de seta, por exemplo. Mas eu só queria que você entendesse que isso é uma coisa, não é natural. Você tem que fazer justamente essa transformação para conseguir esse objetivo. E aí, olha só, lembra naquela história lá da inequalidade do triângulo que a gente falou na aula sobre coeficiente de associação, que às vezes pode não ter ficado muito claro? Olha só, a gente está retomando esse assunto aqui, né? Se você utilizar algum tipo de coeficiente que é semimétrico, né? Lembrando que os coeficientes não métricos, eles geralmente não são utilizados em ecologia, então não vou discutir muito eles. Mas os semimétricos sim, né? Tem bastante coeficiente semimétrico, que é útil, como a gente viu lá na aula, mas eles eventualmente podem romper, né? Na verdade, o fato deles serem semimétricos é justamente que eles rompem aquela inequalidade do triângulo. Então isso pode ter esse tipo de efeito, né? Você tem os seus objetos lá, o x1, 2, 3 e o 4. Aqui o que acontece? Quando você plota isso, você não consegue justamente ter uma distância real, né, entre todos os seus objetos. E aí acaba que essa distância calculada, por exemplo, entre o x1 e o x4, ela é menor do que ela deveria ser, né? Então você tem que fazer algum tipo de transformação, né, na sua matriz, né, para você de fato conseguir calcular essa distância e aí de fato ter a distância real entre os seus objetos, né? Isso faz com que você tenha uma certa distorção da sua matriz original. Então imagina aqui está mostrando justamente a distância entre o x1 e o x2, a distância real, digamos assim, né? Calculada. Então é 0,8. E aqui é 0,3 entre o x1 e o x4. Se você aplicar essa distorção, essa correção, na verdade, aí isso faz com que você aumente essa distância. Então é isso.
E aí o que acontece? Uma das implicações de você poder fazer, né, a sua ordenação com qualquer tipo de coeficiente de associação é você acabar, né, se o seu coeficiente for semimétrico, você pode acabar com esse tipo de situação, acabar tendo esse tipo de situação, né? Se você não fizer essas correções, como eu disse, uma das consequências disso é você acabar com autovetores, né, cujos autovalores sejam negativos, como eu estava falando nos slides anteriores. Isso é uma coisa ruim porque você acaba perdendo interpretabilidade. Não faz sentido você interpretar autovetores que têm autovalores negativos. Então, uma das maneiras de você lidar com isso é justamente fazendo esse tipo de correção, tá? Tem duas maneiras de você fazer isso, né? Que são basicamente variações em torno desse tema, né? Elas distorcem as nossas distâncias, né? Que são justamente a de Lingols, né? Lingols e Caillet, e são as formulinhas que a gente tem, né? Lembrando que aqui lembra essa matriz DHI, aquela matriz de distância original, né? Se você não lembra o que é, volta aos slides que eu falei disso agora há pouco, de como a PCOA funciona. Então a Lingols ela trata isso dessa forma, ela produz uma outra matriz de distância, né? Modificada dessa forma, né? E a Caillet utiliza praticamente a mesma forma, só que sem o quadrado e sem a raiz quadrada aqui, né? Qual o efeito disso? Né? Isso tem o efeito de transformar justamente as distâncias que são pequenas, né, em distâncias grandes. Elas exageram as distâncias entre os objetos que eram eventualmente muito pequenas, né? E aí a ideia é que você não faça a PCOA em cima dessa matriz original, e sim na matriz transformada. Né? Então é isso, essa foi a PCOA. A gente agora vai falar sobre o parente, né, o primo não métrico dela, que é o NMDS, né, que é o escalonamento multidimensional não métrico. Então, como eu tinha falado naquela aula introdutória, uma dos problemas, né, que os estatísticos estavam tentando resolver, e esse era o contexto da criação desses métodos, uma era justamente os dados ecológicos, né, que eram dados complexos e grandes, e a outra é justamente o pessoal que lidava com dados morfométricos e também psicométricos, né? E essa é uma das soluções, né, que foram encontradas pela comunidade inicialmente, né, a comunidade de psicometristas que utilizavam aqueles testes de QI, etc., testes de habilidades, e eles tinham, né, acabavam com vários tipos de resposta, né, para as perguntas, então você tinha uma matriz muito grande. Então, o Kruskal ele foi um dos inventores, claro que, assim como outros métodos, o NMDS acabou sendo recriado e reinventado outras vezes. Então, o que é o NMDS? Para que ele serve? Ele funciona de maneira bastante curiosa, diferente, e essa é uma talvez das causas, né, do porquê ele não ficou tão famoso no começo do seu, ou não era tão utilizado, né, inicialmente, porque justamente ele precisa de um componente computacional relativamente grande, né? Porque ele é um procedimento iterativo, quer dizer, ele repete passos, né? Até chegar a um determinado resultado. Então ele vai basicamente fazer, né, um procedimento iterativo, né, da sua ordenação, que tenta, de novo, assim como a PCOA, representar os objetos no espaço reduzido. Só que aqui a grande diferença, ou a grande novidade talvez, é que você necessariamente tem que escolher o número de eixos que você quer, tá? A priori, antes de obter o resultado. E aí, claro, você normalmente utiliza ou 2 ou 3 dimensões, que fica mais fácil de enxergar. Então ele vai te dar como resultado os 2 primeiros ou os 3 primeiros eixos. Assim como a PCOA, ele pode utilizar qualquer tipo de matriz de distâncias, né? Construída com qualquer coeficiente.
métrico ou semimétrico ou não métrico, dependendo do tipo de dado, né? E aí ele aborda, né, aquele problema da distância ou da inequalidade do triângulo de uma maneira diferente da PCOA. Então, ao invés de fazer aquelas correções, ele utiliza justamente rankings. Então, esse é o mesmo tipo de solução, né, que a gente tem em testes não paramétricos. Se você ligou o nome à pessoa, o Kruskal, né, ele é um dos caras que criou o teste de Kruskal-Wallis, que é justamente um teste não paramétrico. Ele tenta aplicar esse mesmo tipo de solução aqui para esse problema multidimensional, tá? Então, os rankings da distância euclidiana entre os pontos no meu diagrama de ordenação, ele vai ter uma relação monotônica não métrica em relação à sua dissimilaridade original, né? Isso é justamente a consequência dessa transformação aqui, né? Então a gente vai ver justamente as implicações disso, e é por isso que ele tem esse nome, né? Escalonamento multidimensional não métrico, porque independente do tipo de métrica, o coeficiente de associação que você utilizou lá, a solução que ele vai te mostrar é não métrica, tudo bem? Então, uma outra consequência, né, dessa transformação é que a função de transferência das similaridades, né, calculadas para as distâncias de ordenação é não métrica. Mas a configuração do resultado, né, da ordenação é métrica, né? Isso pode parecer um pouquinho confuso, um pouco complicado, mas espero que isso fique mais claro quando a gente explicar os detalhes aqui, né? Então, como eu disse, ele é um método, pelo fato de você escolher quantas dimensões você quer terminar, né, antes de fazer a análise, ele acaba sendo um método um pouco mais eficiente para mostrar os resultados naquelas dimensões que você escolheu, em 2 ou 3. Até um pouco mais eficiente do que a PCOA. Então, você acaba sempre obtendo uma representação euclidiana, mesmo para coeficientes, né, não euclidianos, né, coeficiente de distância não euclidianos. O ponto é que ele faz isso, pelo fato justamente de ele utilizar rankings, ele consegue isso, né, de forma não linear. Então, enfim, isso vai ter algumas implicações em termos de utilização dessa análise, vai ter algumas limitações que aí a gente não vai encontrar no caso da PCOA. E aí, por conta disso, por conta de você ter que fazer várias dessas transformações e o fato de você ter esse procedimento iterativo, ele requer muito mais tempo de computação do que a PCOA. Então, dependendo do tamanho do seu conjunto de dados, isso pode ser um efeito, né? Isso pode ter algum tipo de implicação. Então, a PCOA, como ela é uma solução numérica, né? Por você ter uma fórmula, né, para você computar essas distâncias, ela acaba sendo mais eficiente em termos de tempo de computação. Então vamos entender aqui como é que a PCOA, desculpa, como é que o NMDS funciona. Então você começa lá com a sua matriz quadrada, objetos descritores que a gente já conhece, aplica um coeficiente de distância, que pode ser métrico ou semimétrico, obtém a sua matriz de distância aqui, né? E aí começam as diferenças da PCOA. Você necessariamente tem que obter, ou você tem que informar para o teste quantas dimensões você quer obter no final. Então imagina que você tem aqui 2 dimensões. Né? Você pede lá para o NMDS te retornar um diagrama, né? ou uma representação em menos dimensões, e você diz que você quer 2 dimensões. Aí ele vai te retornar o resultado, né? Aliás, vai obter um primeiro resultado, primeiro tentativa. E ele vai calcular o que a gente vai chamar de stress, né? Que é um tipo de... é um parâmetro, né? Para você justamente medir a qualidade desse resultado, desse diagrama, dessa ordenação lá em 2 dimensões.
Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, mas você tem basicamente três fórmulas para calcular o stress. Normalmente você escolhe, né, uma delas e aí calcula o stress. E aí o que você vai fazer é tentar diminuir o stress, né? Fazendo o quê? Modificando o arranjo dos objetos, né, nesse diagrama, nesse espaço reduzido, né? E aí você vai justamente fazer isso diversas vezes, né, e calculando o stress, cada uma delas, e aí você vai repetir isso até encontrar uma solução que minimize o seu estresse. Aí a função, né, o, o programa de computador vai te mostrar o resultado, nesse caso em que ele encontrou o menor estresse. Então, ele é, como eu disse, né, um método que ele é iterativo, né, que é basicamente um sinônimo, a mesma coisa que você disse tentativa e erro, basicamente. Então, ele não é um método baseado em autoanálise, como a gente viu na PCOA, né? Então, esses eixos eles são arbitrários. Então, isso vai ter algum tipo de limitação, por exemplo, na utilização. Se você quer reduzir a dimensionalidade do seu conjunto de dados para pegar os três primeiros eixos, para fazer uma outra análise posterior, o NMDS não é o mais recomendado para isso, porque justamente essa nem é o objetivo da análise, né? O NMDS ele serve muito bem para você visualizar os seus dados e é isso, né? Ele é um ótimo método, na verdade, para você reduzir, e isso, nesse caso, ele é melhor até do que a PCOA, mas ele não serve para você utilizar esses eixos em análises posteriores. É justamente isso, né? E uma outra diferença também da PCOA é que ele permite missing data, né? E a PCOA não. Então, como eu disse, um critério que ele utiliza para avaliar a qualidade dessa representação é o stress. O stress enfim, você pode estar estressado agora, mas com esse monte de informação, mas isso é uma sigla que quer dizer Standard Residual Sum of Squares, né? De novo, aqui é o mesmo critério, né? Vou utilizar a mesma coisa que a gente já falou, que acho que talvez seja a quarta ou quinta vez que eu estou falando sobre esse ponto, que é a soma dos quadrados dos resíduos, né? Como eu disse, tem três fórmulas para você fazer isso, e ele vai medir justamente a qualidade de representação, que é basicamente, ele vai tentar diminuir a distorção entre a sua distância original e o que está sendo representado no diagrama de ordenação. Tá bom? Então, como eu disse, o estresse ele tem que ser o menor possível, né? E a análise vai buscar justamente isso. Mas o quão pequeno é o pequeno bastante? Existem algumas regras de dedão, existe lá as regras originais, né, do Kruskal, mas normalmente a gente utiliza essas outras aqui, que enfim, quanto menor, melhor, mas existe justamente essas discrepâncias aqui do quão pequeno é melhor, né? Enfim, é basicamente isso. O menor estresse é que você tem que buscar. Se o seu estresse ele tá muito alto, por exemplo, algo acima de 5, né, apesar no caso do livro do McCune Grace mostrar que isso é uma boa ordenação, na verdade, na maioria das vezes ele não é tão boa assim. Então, algo menor do que 5, aí sim eu vou dizer que é uma coisa adequada, né? Qualquer coisa acima disso é ruim. Eu já falei de algumas vantagens, mas aqui vai um resumo, né? Ele primeiro não assume que tem algum tipo de relação linear entre as variáveis relacionadas, assim como as outras análises, por exemplo, a PCA e a PCOA, né? Porque justamente pelo fato dele utilizar esses rankings de distância, né, transformar essas distâncias em rankings, ele tende a linearizar a relação, as distâncias, né, entre as espécies e as variáveis, né? Ele acaba fazendo isso, essa questão da linearidade, obtendo a linearidade pela própria transformação dos dados. Isso também tende a diminuir um outro problema,
que é aquela questão a sua matriz ter vários zeros, né? Uma maneira de tratar, um termo de tratar isso é chamar isso de zero truncation, né? Você tem muito zero, espécies muito raras. E também permite que você obtenha qualquer tipo de coeficiente de distância, né? Isso assim como a PCOA é uma baita vantagem, principalmente para dados ecológicos e de atributos, etc. Só que também tem algumas desvantagens, né? Uma delas é justamente a instabilidade, né? Então você eventualmente pode não encontrar uma solução melhor, né? Uma que tem um menor stress, e isso vai fazer com que o seu resultado final, o arranjo dos objetos nesse espaço reduzido, não seja muito adequado. A função que implementa isso no Vega, que é chamada de MetaMDS, ele tenta resolver isso rodando não uma vez a análise, mas várias vezes, né? Utilizando diferentes pontos da sua matriz de distância como um start, né? Um ponto de início. Só que isso, de novo, tem uma implicação de que se você estiver lidando com um conjunto de dados muito grandes, isso acaba ficando inviável porque isso demanda muito tempo, né, e poder computacional. Então aqui tem uma tabelinha, né, de diferenças entre o NMDS e a PCOA, justamente porque elas são análises muito similares, os objetivos e as características, né, o fato de você poder usar qualquer tipo de coeficiente de distância, isso pode eventualmente causar um tipo de dúvida, né? É quando eu uso um, quando eu uso o outro. Então eu basicamente resumi uma tabela que está na página 194 até 195 do livro do Borchardt, né, Numerical Ecology com um R, e mostrei aqui para você. Mas para mim, né, e aí de novo isso é uma coisa mais pessoal. Eu só utilizo o NMDS quando eu quero visualizar, quando eu quero mostrar algum tipo de resultado, né, visual para minha análise. Eu não utilizo nenhum outro tipo de situação no NMDS para fazer algum tipo de análise em que eu vou retirar os eixos e usar uma análise posterior, né? Esse é um tipo de coisa que eu não costumo utilizar. Nesse caso eu prefiro a PCOA. Então é isso, pessoal. A gente termina agora a nossa aula sobre análises de ordenação irrestritas, né? E aí daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre ordenações restritas, que aí a coisa começa a ficar interessante, né? Porque a gente vai começar a trabalhar com 2 ou mais matrizes, né? Legal! Até mais!